Estamos recebendo a nossa amiga querida do coração, a Beth, mais uma vez. Muito obrigado, querida Beth, por você estar presente, passar a palestra para a gente. O tema de hoje é a importância do sexo em nossas vidas. E boa palestra para vocês que estão ouvindo, e para você também, minha querida amiga. Muito obrigado. E por gentileza, amiga, é com você. Obrigada, muito obrigada, amigo Rodrigo. Obrigada por mais essa oportunidade. É uma delícia estar aqui, conversando sobre a doutrina espírita. Rodrigo sempre tem assim uma criatividade nos temas, a gente sempre aprende muito. Então, eu queria pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe nos próximos momentos, pedir aos mentores amigos do CA, que aos nossos mentores, que nos amparem, nos abençoem, para que possamos entender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é a importância do sexo em nossas vidas. Então, a gente fala sexo, né? Mas, na verdade, sexo significa órgão sexual, né? Um órgão masculino, feminino, ou então ato sexual. A Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, diz que o aparelho genésico, ou seja, os órgãos sexuais, são sublimes santuários de perpetuação da espécie na Terra, são sagrados. Então, hoje nós vamos falar mais sobre sexualidade, que é um fenômeno amplo e complexo que abrange a relação sexual, a identidade, quem sou eu como indivíduo, o papel de gênero, ou seja, o comportamento como homem ou como mulher, a orientação sexual, por qual gênero, ou seja, homem ou mulher, eu me sinto atraída, o erotismo. Alguns pensadores, como Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dizem que o erotismo é um instinto, é um impulso. E ele trouxe esse termo, erotismo, referente ao deus Eros, da mitologia grega, que simboliza o amor e a sexualidade, o desejo sexual, que é a química do amor. Sexualidade também envolve prazer, que começa com desejo e aí vai num crescendo até a excitação, envolve intimidade, então a relação entre duas pessoas se torna muito próxima e envolve a reprodução, que é a perpetuação da espécie, que nos dá a oportunidade de reencarnar nos planetas e constituir o lar e a família. E a sexualidade é acompanhada de pensamentos, fantasias, desejos, crenças. Por exemplo, o tabu. O tabu é uma crença, na verdade, tabu é um preconceito que não tem fundamento e se transforma em crendice, em medo. A sexualidade também é acompanhada de atitudes, valores, comportamentos, práticas, relacionamentos, papéis sociais. Então, por exemplo, uma mulher, ela pode ter o papel social de esposa, mãe, dona de casa, professora. E a sexualidade é influenciada pelos fatores biológicos, né? Assim, o corpo físico, os psicológicos, que são os sentimentos, as emoções, os pensamentos, os sociais, então a gente acabou de falar de papel social, né? E também das normas da sociedade, também de fatores econômicos, a condição financeira da pessoa, tudo isso interfere na forma como cada um vive a sua sexualidade. Inclusive os fatores políticos, por exemplo, a lei que já reconhece o casal homossexual, também tem os fatores culturais. Então, cultura é um conjunto de valores, de crenças, de normas, de práticas de um grupo. E a cultura se modifica ao longo do tempo. A cultura é aprendida, partilhada entre as pessoas e transmitida ao longo das gerações.
E a cultura é que orienta, boa noite, Fátima, a cultura é que orienta os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas ações. Portanto, a sexualidade não é assim fixa, ela muda. Todos, todos nós estamos em contínuo processo de mudança. O Chico Xavier, uma vez, participou de uma entrevista no programa Pinga Fogo, e lá ele disse que a sexualidade se modifica acompanhando a marcha do progresso. Naquela época, né, o Emmanuel, falando pelo Chico Xavier no programa, né, do Pinga Fogo, disse que o homossexualismo, assim, palavras textuais dele, o homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a assexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacados pelo ridículo da humanidade. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá, de futuro, revisões muito grandes. Olha que interessante. Então, o Pinga Fogo foi um famoso programa da TV Tupi, lá do Canal 4 de São Paulo, que entrevistou o Chico Xavier em 1971 e teve um enorme sucesso. E olha, o Emmanuel disse: de futuro haverá revisões muito grandes. E já houve, porque, por exemplo, aqui eles falaram em homossexualismo em 1971. Ismo significa doença, desvio. E em 1990, a Organização Mundial da Saúde excluiu o homossexualismo, o bissexualismo da lista de distúrbios mentais. E o termo usado hoje, então, é homossexualidade, bissexualidade. E os espíritos não têm sexo. Nós, né, como espíritos, reencarnamos ora como homem, ora como mulher. No livro dos Espíritos, na questão 201, Allan Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Respondem os espíritos: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, os espíritos reencarnam no corpo de homem ou de mulher, conforme as tarefas que foram programadas antes de reencarnarem, de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. E os benefícios da atividade sexual, da sexualidade, né, do bom uso da sexualidade. A Organização Mundial de Saúde escreveu, né, que saúde sexual é uma condição necessária para o bem-estar biopsicossocial do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos relacionamentos. E que a união sexual saudável, com amor, com respeito, produz hormônios, é uma troca energética. E estudos recentes vêm comprovando que a sexualidade ajuda a manter a saúde física e mental. De que forma? Há uma liberação de hormônio, endorfina, que diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, diminui o estresse, diminui a ansiedade, é, a atividade sexual relaxa e fortalece a musculatura, alivia as dores, reforça a imunidade, porque aumenta a produção de imunoglobulina, que são anticorpos que combatem infecções, aumenta a vitalidade, diminui problemas cardíacos, alivia a enxaqueca, porque libera endorfina, traz um sono tranquilo, aquele sono pesado, porque aumenta a prolactina, queima calorias, diminui o risco de câncer de próstata, diminui o risco de incontinência urinária na velhice, aumenta a autoestima, melhora o relacionamento com o parceiro, melhora a memória. Neurocientistas da Universidade de Maryland, lá dos Estados Unidos, comprovaram que a atividade sexual cria neurônios, que são as células do nosso cérebro
prevenindo doenças mentais, prevenindo a demência na terceira idade. Isso tudo comprovado pela ciência, né? Pelos estudiosos. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado pelo Chico Xavier, nos explica que essa energia sexual está em cursa, sujeita à lei de atração, faz parte da lei de atração. E é inerente a todo ser vivo. A energia sexual são cargas magnéticas. Escreve Emmanuel, o instinto sexual nasce das profundezas da vida. Trazemos essa herança do passado. Quando estagiamos pelos diversos reinos, né, da natureza, o mineral, o vegetal, o animal, nós já trazíamos essa herança incomensurável, que você não dá nem para medir, das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores. Tudo isso foi uma aquisição do nosso espírito, de existência em existência, de lição em lição, de passo em passo, por séculos de séculos, na esfera animal, ou seja, desde que estagiamos no reino animal, a individualidade erguida à razão, ou seja, quando chegamos no estágio de Homo sapiens sapiens, que conquistamos a razão, o raciocínio, o pensamento contínuo, né? Então, surpreende, né, essa herança, o homem surpreende em si mesmo, né, a alma surpreende em si mesma, todo um mundo de impulsos genésicos, que são os impulsos sexuais, que estão aí para serem educados e ajustados às leis superiores que governam a vida. Olha que interessante, né? Trazemos esses instintos desde a animalidade e que eles estão aí para serem educados, disciplinados. Então, nos seres primitivos, o que ocorria eram descargas impulsivas, né? Dá na telha e faz, sem responsabilidade. E por isso que acontecia, né, no passado longínquo e hoje ainda, né, estupros, prostituição, traições, tudo isso depois retorna para a pessoa que agiu assim, para ser resgatado, porque ninguém abusa de alguém sem prejudicar a si mesmo. Mas nós fomos evoluindo, essa energia foi sendo usada cada vez com mais discernimento, com mais responsabilidade, e passa a ser controlada por valores morais. Isso nós estamos falando na média da humanidade, né? Então, no início havia a poligamia, né? Então, um cônjuge, muitas esposas ou esposos, né? Um homem com muitas mulheres, uma mulher com muitos maridos, é a poligamia. Mas, nesse momento da poligamia, o Emmanuel fala que o homem ou a mulher ainda carregavam o fardo dos instintos sexuais destrambelhados e que adiante viria uma longa marcha de reparação, de aprendizagem, de sublimação, de educação, para educar o mundo emotivo. Lá no livro dos Espíritos, na questão 701, Allan Kardec pergunta qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme à lei da natureza? Os Espíritos dizem a poligamia é lei humana, cuja abolição marca progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, ao longo dos séculos, né, cansados de sofrer, o homem passou da monogamia, da poligamia para a monogamia, sublimando seus instintos sexuais. O que é sublimação? É um termo trazido por Freud. É a transformação do impulso, do instinto, da libido, que é a energia sexual, em algo socialmente aceito. Então, por exemplo, gastar a energia sexual, a libido, nos esportes, na arte, nos estudos, nas pesquisas, no trabalho social.
Emmanuel diz que, graças à energia sexual, as civilizações da Terra se levantaram por meio da sublimação, né? A civilização, que envolve arte, ciência, sociedade, ela foi uma conquista dessa sublimação da energia sexual. E como é que nós vamos sublimar sentimentos? Como é que a gente consegue? É vendo a essência do outro, captando a sua alma, e não o corpo. Não olhar para o outro assim, é um corpo, ou seja, é uma mercadoria. O corpo é uma mercadoria para ser usada. Não, sublimar sentimentos é olhar para o outro e saber que lá existe uma alma. E todos nós temos a nossa carga erótica, né? Cada um a seu modo. Os instintos, as paixões são energias, são estados da alma. Eles não são destruídos, eles são transformados. O próprio Emmanuel nos explica isso. Então, de que forma transformá-los? Orientando essa energia sexual para o bem, para a valorização da vida, né? Essa sublimação. E colocar essa libido a serviço da sociedade. Isso é sublimar a energia sexual. Quando a gente tem um trabalho voluntário, quando a gente se dedica a algum estudo ou a arte. Então, falando em sexualidade, nós que uso damos à sexualidade? Porque hoje houve muita mudança, né, de uns tempos para cá, por conta da mídia, da globalização, do avanço da ciência. Então, a sexualidade está sendo vivida de forma mais aberta, mais pública. E aí está o desafio. Onde está o limite entre o público e o privado, né? E também, assim, de um lado, tem os tabus, as repressões, a... Boa noite. De um lado tem as repressões, a educação repressiva, e do outro a libertinagem, a pornografia. Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, do Divaldo Pereira Franco, no item 54, Sexo e Compromisso, nos diz que o problema do sexo é um problema do espírito. Essa história de a carne é fraca é lero-lero, porque o corpo é só um instrumento da alma. E nós reencarnamos para a nossa recuperação moral dos abusos que fizemos ontem, que hoje surgem como limitações. Então, abusamos do sexo, né, no passado, ou de outros dons, inteligência, força, beleza, mas nós estamos aqui falando de sexo. Então, esses abusos do passado acabaram trazendo desgastes e hoje nós reencarnamos como carências, né, com carências. E, infelizmente, a Joana de Ângeles diz que, infelizmente, ainda hoje, na Terra, no planeta Terra, vive-se mais em função do sexo do que da vida. E, assim, de uma forma desequilibrada. De um lado, a repressão, de outro, a libertinagem. E a Joana de Ângeles nos explica castidade, abstinência, ou seja, privar-se do sexo, quando é uma imposição de fora para dentro, acaba se transformando em desequilíbrio, em desajustes, em aflições. Então, no caso dos padres, né? Então, é imposto a eles, aos padres da Igreja Católica, a, a abstinência, né, do sexo. E aí muitos acabam, né, demandando para pedofilia. Olha o que Emmanuel nos fala. Emmanuel já foi padre na encarnação passada, né? Ele foi o padre Manuel da Nóbrega. Então, ele fala com conhecimento de causa. Diz assim: as ordenações e providências de caráter externo, ou seja, ordenar-se padre, né? Não transfiguram milagrosamente o mundo íntimo. Não é porque vestir uma batina, pronto, agora eu já sou santo, né? De que forma exigir a extinção dos estímulos genésicos em alguém, tão só porque esse alguém se consagre
a serviço divino da fé, quando esses mesmos estímulos são criados por Deus para a vida e para a evolução. Olha o que Emmanuel fala, né? Como é que exigir de alguém que ele extinga os seus estímulos genésicos, porque se tornou, se consagrou ao serviço da fé, ou seja, vestiu a batina? Como é que se pode pedir isso a ele, quando esses mesmos estímulos são criados por Deus, para a vida, para a evolução? E a libido, a energia sexual, é assim, é que nem uma água represada que recebe os rios, né? Os afluentes. Mas se não tem vazão, as comportas estão fechadas, vai arrebentar essas comportas, vai causar inundação, destruição. Então, isso que acontece quando as pessoas reprimem a sua libido, acabam se desequilibrando. Isso é de um lado, né? Mas por outro lado tem essa história, né? Amor livre, um sexo sem vínculo, sem responsabilidade. Ah, isso é uma volta, dizem os espíritos, à selvageria instintiva. Aí a gente vê, né? Acontecem as gravidezes precoces, indesejadas, aí tem os abortos, homens e mulheres se corrompem, se pervertem, e no futuro, né, terão encarnações cheias de desventuras, de anormalidades. Então, nem reprimir o sexo, nem dar vazão descontrolada, mas usar o sexo com responsabilidade, porque a união de corpos pressupõe união de almas, é um compromisso mútuo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, os Espíritos dizem que a guerra flagela a humanidade, traz terror, traz morte, mas a afeição erradamente orientada, né, essa libido mal usada, cobre o mundo de vítimas. Então nós precisamos cumprir os nossos deveres. Falando em sentimentos, é muito difícil cumprir o dever. Como então a gente deve agir? E está lá no Evangelho. O dever começa precisamente no ponto em que não ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejais ver transposto em relação a vós mesmos. É isso porque o desequilíbrio acaba atrapalhando a nossa saúde, pois existe a lei do momento da natureza gera o equilíbrio em nosso corpo todo. Então, é tudo uma questão de bom senso, de moderação, né? Emmanuel fala, para que não sejamos mutilados psiquicamente, urge não mutilar o próximo, né? Não fazer ao outro o que não queremos para nós. Emmanuel diz que, sabe, a gente passou por séculos de narcisismo, né? Então, é o meu querer que vale. Então, aquele Dom Juan, né? O Garanhão, faz promessas brilhantes para conquistar as suas parceiras e depois as descarta, as abandona. Diz Emmanuel, espezinha os sentimentos alheios. Mas a comunhão sexual é um circuito de forças, é um alimento psíquico de energia espiritual, é reciprocidade, acontece uma reciprocidade na comunhão sexual, uma troca de energia. E quando, de um lado, há traição, abandono, rompe-se esse sistema de permuta de cargas magnéticas que de uma alma para outra, e isso destrói o equilíbrio emotivo do parceiro. É por isso que plantamos e colhemos, né? Então, por exemplo, a pessoa rouba alguma coisa, rouba um objeto, ela vai ser punida. Emmanuel fala, existem também os saques afetivos, os roubos do afeto, que ficam registrados na consciência. Essas traições, né? Então, no futuro, virão os resgates. Podem ser doenças físicas do corpo, pode ser que o espírito reencarne num ambiente complicado, com relacionamentos difíceis. Existe o poder da mente, o equilíbrio está bem no que está falando. A gente precisa, né, ter
o bom senso, né? Obrigada. Então, sexo é espírito e vida a serviço da felicidade. O sexo é responsável pela harmonia do universo. Por isso é necessário que tenhamos responsabilidade e discernimento. Então, em relação ao uso da sexualidade, onde, quando, como, com quem, para que eu expresso a minha sexualidade? Porque tudo que vai e volta, é a lei de causa e efeito. Tudo que dermos aos outros no mundo afetivo, também receberemos. Damos amor, carinho, cuidados, ou damos desprezo, abandono, traição. E não podemos deixar de falar de companhias espirituais. A irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, no capítulo 7, Sexualidade e Hipnose Coletiva. Olha né, o título, Sexualidade e Hipnose Coletiva. Ela fala que depois da TV, a internet propiciou ainda mais estímulos para a devassidão a domicílio. Devassidão, né? Desregramento, libertinagem que entram nos nossos lares pelas ondas da internet. Então, qual que é a propaganda? Você quer ser feliz? Então, pratique o sexo livre. E a irmã se diz que isso é uma hipnose coletiva, é um enxame epidêmico e contagiante, que gera ciúme, inveja, posse, dependência, desrespeito, infidelidade e até crueldade. Ela diz que essa hipnose é um turbilhão energético que se movimenta na psicosfera da Terra como uma serpente sedutora, criada por mentes primitivas e que nós absorvemos, alimentamos, é um regime de troca. Então, é um regime de troca entre encarnados e desencarnados, porque Paulo de Tarso disse, né? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. É uma questão de afinidade, de sintonia. Diz a irmã, se telepatias deprimentes e conúbios mediúnicos exploradores, conúbio união, né? E conúbios mediúnicos exploradores formam um ambiente astral de várias localidades, expelindo energias entorpecedoras e hipnóticas, abalando o raciocínio e instigando os instintos animalescos aos quais a maioria de nós ainda nos encontramos jungidos. Então, né, em certos locais, a psicosfera está carregada por essa serpente, né, de energia pesada, negativa. Se a gente for ver lá as obras do Nosso Lar, da série Nosso Lar, né, André Luiz, que escreveu pela psicografia do Chico Xavier, tem um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, em que o André Luiz traz a história de um casal, Anésia, Jovino e as 3 filhas. Mas o Jovino conheceu uma moça e passou a trair a esposa. Ele estava fascinado pela amante, diz André Luiz, ele estava obsediado, era um autêntico obsediado pela mente da amante, que o fazia esquecer suas obrigações de esposo e de pai. Então, essa é uma obsessão de encarnado para encarnado, da amante para Jovino. E comentando esse livro, né, a doutora Marlene Nobre, escrevendo no livro A Obsessão em Suas Máscaras, ela diz que, sabe, essa obsessão de encarnado para encarnado, no caso das traições, ocorre em muitos lares e gera muitas lágrimas e separações, né, de casais e até loucura, diz ela. E ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz conta que ele foi visitar uma casa noturna e os desencarnados estavam colados aos encarnados, né, perispírito a perispírito,
desvairados pelas sensações das experiências físicas, do sexo, do álcool, do cigarro. É uma via de mão dupla. Tanto encarnado e desencarnado são parceiros nos vícios. Então, esses encarnados viciosos são como ímãs que atraem os obsessores. Aí a gente pergunta, né? Mas no livro dos espíritos, não fala que espírito não tem sexo? Aí tem o comentário de Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. O espírito não tem sexo, porque não existe reprodução de corpos lá no plano espiritual, então não é necessário aparelho genésico. Os espíritos não se reproduzem, mas os espíritos inferiores, que não são ainda espiritualizados, que se acreditam ainda na mesma condição da Terra, né? Eles plasmam, eles moldam no seu perispírito como eles eram. Eles se veem como homens e mulheres, ou mulheres, como eram quando encarnados. E eles, como são ainda inferiores nos seus pensamentos e emoções, eles têm desejos, têm paixões. Então, por isso que precisamos usar o sexo com responsabilidade, né? Autoeducando a nossa força sexual, porque ela é uma represa gigantesca, ela precisa ser disciplinada pelas comportas da contenção, né? Nada de sexo livre, porque a gente vai magoar muitas pessoas, vai adquirir resgates, né? Dívidas para o futuro, e ainda vai atrair obsessores. Então, essa energia precisa ser disciplinada pelas comportas da contenção, da fidelidade e do amor fraternal. Mas Emmanuel nos diz, né, nos faz um convite à nossa autorreflexão. Assim, não, a gente não pode julgar ninguém. Por quê? À frente de todas as complicações e problemas do sexo, a gente não pode censurar, não pode condenar ninguém. Diz ele, a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um, é assunto pessoal. E toda criatura traz os seus temas particulares. Então, todos nós, né, viemos de um passado multimilenar de erros. Então, diz Emmanuel, compadeçamo-nos uns dos outros, porque no fundo ninguém se conhece tão bem a ponto de dominar as suas próprias emoções. E Emmanuel fala, não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias. E cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular, em matéria de amor, reclamando compreensão. E esse trecho aqui de Emmanuel é fantástico. É um verdadeiro tratado assim, é um perfuminho, né? Muito valioso, num frasco muito pequenininho, porque nessas próximas palavras que eu vou ler, que são dele, está todo o resumo da nossa fala de hoje, em relação ao sexo, à sexualidade. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fantástico, né? Então agradeço a todos e peço que elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, por terem estado conosco nesses momentos, nos amparando, nos inspirando, e que possamos colocar todos esses sublimes ensinamentos trazidos pelos luminares da pátria espiritual no nosso dia a dia. Senhor, abençoa os nossos lares, abençoa o nosso país, todos os governantes, para que haja paz, união, para que haja bastante compromisso e responsabilidade. Senhor, abençoa nossos amigos, os que estão na pátria espiritual, os que estão aqui conosco, encarnados, trilhando juntos, né,
essa longa caminhada que é eterna, mas que por enquanto estamos pisando no chão da terra. E enquanto estivermos aqui pisando no chão da terra, dá-nos força, Senhor, para vencermos todos os obstáculos que surgirem em nossa caminhada. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, amigos queridos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.